Olá, isso é risco? Quando a gente fala em Bitcoin, a palavra risco aparece o tempo todo. E na maior parte das vezes aparece colada a ideia de volatilidade. Você já percebeu isso? As pessoas dizem, é um ativo muito volátil, oscila demais, isso é muito arriscado. Mas aí já existe uma confusão importante, porque volatilidade não é risco. Volatilidade é uma variação no preço num tempo curto. O risco muitas vezes está em outra coisa, em não saber o que você está fazendo, né? Em não entender o ativo e até mesmo em entrar no mercado esperando um resultado muito grande num curto espaço de tempo, num determinado horizonte de tempo. Hoje o Bitcoin ainda não é visto pela maioria das pessoas como uma reserva de valor. Quem vê assim são os bitcoiners, como eu. E isso ainda é uma minoria. Para muita gente, o Bitcoin continua sendo algo instável, especulativo, perigoso. E se você pensa em curto prazo, essa leitura faz sentido, sabia? No curto prazo, o Bitcoin não é um investimento previsível. De fato, ele oscila muito, é verdade. E é por isso que ele nos testa emocionalmente, nos tira de uma zona de conforto. Mas isso não significa que ele seja um mau ativo. Significa que ele não foi feito para ser usado com uma promessa de lucro rápido. O que vem sendo desenhado ao longo dos anos, e isso já mostra para a gente o quanto o Bitcoin vem se consolidando e se constituindo como um ativo que preserva e constrói valor ao longo do tempo. Nos oferece características muito coerentes, como uma oferta limitada, uma rede contínua de funcionamento, que apesar das crises, das quedas, das desconfianças, vem crescendo. A volatilidade faz parte desse processo de amadurecimento do próprio ativo. Ela não é um efeito, um defeito colateral. Ela é o preço psíquico e financeiro de algo que ainda está se construindo. O problema é que quando alguém confunde volatilidade com o risco absoluto, porque aí você entra num outro tipo de fantasia. A fantasia de que um bom investimento deveria ser estável o tempo todo, sem sustos, sem oscilações. Isso, gente, é uma aplicação em renda fixa, mas ela está longe de uma valorização oferecida pelo Bitcoin ao longo do tempo. Na clínica, a gente vê isso com muita clareza. As pessoas que mais sofrem não são as que enfrentam os riscos, são as que não toleram a instabilidade. Elas querem garantias contínuas, querem sinais constantes de que estão no caminho certo, querem certezas. E quando esses sinais desaparecem, entram muitas vezes em pânico, abandonam tudo. No mercado acontece a mesma coisa. O Bitcoin exige uma outra relação com o tempo. Ele não recompensa a pressa. Ele não acolhe a ansiedade de uma confirmação imediata. Não. Guardar Bitcoin não elimina a angústia, gente. Pelo contrário, muitas vezes a expõe, porque você precisa suportar ver o preço cair, ficar meses sem boas notícias e continuar ali, sem atuar impulsivamente. Inclusive, o Bitcoin, a maior parte do tempo, ele fica lateralizando com preço, né? Então, talvez a pergunta não seja, Bitcoin é arriscado? Talvez a pergunta mais importante seja a gente pensar, será que eu consigo sustentar esse tipo de investimento ao longo do tempo e lidar com a volatilidade sem me destruir? Porque Bitcoin não promete uma lógica coerente ao longo do tempo. Para quem consegue permanecer, sim.
E isso muda completamente a nossa conversa, gente, porque o risco não está apenas no ativo, ele está na expectativa que cada um de nós deposita nele. Volatilidade não é risco. Incompatibilidade entre expectativa e tempo, sim. Aí sim. Eu sou Gisele Brito, psicanalista, e escrevi um livro sobre a revolução do Bitcoin. Me siga nas redes e vamos conversar um pouco sobre tantas angústias envolvidas nesse ativo revolucionário que é o Bitcoin. Um abraço.